Há quem está tentando manchar as eleições dizendo ter havido fraude. Pois eu quero falar sobre 4 fraudes na eleição presidencial de 2022. Primeira fraude, a fraude profética. Está escrito: mas o profeta só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Jeremias 28, 9. E aconselho a Bíblia: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Todos os profetas que profetizaram a vitória de Bolsonaro são falsos profetas. Deram ouvidos aos demônios. De novo, todos os profetas que profetizaram a vitória de Bolsonaro são falsos profetas. Deram ouvidos aos demônios. Esses falsos profetas devem se arrepender e pedir perdão ao Senhor Jesus e ao povo de Deus. Segunda fraude, a fraude teológica. Alguns, tentando se justificar sem admitir o terem dado ouvidos aos demônios, começaram a dizer que o mal venceu o bem. A fé cristã não acredita que o bem e o mal tenham o mesmo tamanho. Para a fé cristã, o mal é a ausência do bem, como o escuro é a ausência da luz. Portanto, o mal sempre perde do bem, como a escuridão sempre perde da luz. Está escrito: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, de 13 a 17. O mal não venceu o bem, até porque não tem poder para isso. Foi a cobiça dessa gente que gerou o pecado deles e agora estão tentando se justificar por terem apoiado a morte. Mas, aleluia, a luz de Jesus Cristo venceu a escuridão promovida pelos falsos pastores. Terceira fraude, a fraude pastoral. Alguns dos falsos profetas e falsos pastores começaram a atacar o candidato eleito e aos que o elegeram, inclusive pedindo a morte do Lula e incitando o povo a pedir por golpe de Estado, ou seja, sugerindo ao povo de Deus que cometa crime contra a democracia. Está escrito: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 17 e 18. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso, ninguém o verá. Sim, se a gente não viver uma vida digna do Senhor, ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Hebreus 12, 14 e 15. Quarta fraude, a fraude moral. Durante anos, esses falsos pastores e falsos profetas não reconheceram quando o povo de Deus, que eles deveriam cuidar, começou a morrer por falta de vacina e por incompetência de um governo que semeou a morte, o desemprego e a fome. Pelo contrário, sustentaram o negacionismo e mentiram e sustentaram a mentira para iludir o povo e deixar o povo à deriva dos exploradores. Disse o Senhor Jesus Cristo: por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque vocês não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino. Nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. João 8,44. E diz mais Jesus: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos.
Ai de vocês, guias cegos, tolos e cegos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com todas as pessoas, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mateus 23, 15 a 23. Aliás, um bispo disse que, na eleição, nós conheceríamos se o Deus verdadeiro é o da direita ou da esquerda. Ele está errado. Deus é o Senhor. Está, de fato, reinando absoluto. Porém, uma coisa o tal bispo disse com verdade. Os que estão ao lado de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, são os que cuidam dos pobres, dos órfãos e dos vulneráveis. E todos chamam essa gente, que luta pela justiça, de militantes da esquerda. O fato é, esses falsos profetas e falsos pastores fizeram de seus ministérios tal qual a cidade de Babilônia. E, como diz a Escritura, caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E continua a dizer-lhes o Senhor: vocês, pastores, ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho, e por não terem pastor, as ovelhas se espalharam. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las, eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam os seus pastores e não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei minhas ovelhas do poder de vocês para que vocês não possam devorá-las. Ezequiel 34, de 2 a 10. E acrescenta a palavra do Senhor ao povo agora: saia dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela para não tomarem parte dos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu e Deus lembra das suas maldades. Apocalipse 18, 4. Porém, aleluia, promete o Senhor: darei a vocês bons pastores que governarão do meu jeito. Eles irão liderar vocês com inteligência e sabedoria. Jeremias 3,15. Meus irmãos, minhas irmãs, que haja um novo começo para a igreja evangélica que está no Brasil. Que possamos todos dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmos 126. Aleluia! Bendito seja o Senhor, que ouviu o clamor de seu povo.